Estamos de volta, rapidinho. A gente já voltou com Política Cruzada e, como eu disse no bloco anterior, o Flávio falava sobre a parte de revitalização do centro e que o plano diretor estava sendo revisado, né? Porque vence em 2016. O Baú estava doido para retrucar. O que é, Baú? Não é propriamente isso. Eu acho que o que o Flávio disse, que os ônibus estão crescendo cada vez mais, então estão diminuindo o número de ônibus. Eu concordo, até utilizando concordo, veículos maiores. Mas a afirmativa dele não é totalmente correta. Por quê? Porque os ônibus, apesar de ficarem maiores, o transporte coletivo está diminuindo o número de usuários na cidade. Exatamente porque não tem planejamento e não tem estímulo. A frota de veículos particulares cresceu muito. Cada dia que se faz uma greve, cada dia que o transporte coletivo piora, o sujeito compra uma moto, compra um carro. Essa era uma visão antiga de um prefeito que falava assim para mim, pelo amor de Deus, não deixa até greve não, porque cada greve que passa diminui o número de usuários do transporte coletivo. Mas então eu quero voltar ao que o Flávio disse, é o seguinte, ele falou que os ônibus são maiores, diminui o número de ônibus. Aí é que se tem que aumentar as calçadas. Porque se já que não tem ônibus, tanto ônibus, por que não mantém? Por que mantém a calçada do jeito que estão? Pessoas apertadas nas calçadas. Então, isso é onde eu retomo a minha fala da falta do planejamento. Bom, então, está diminuindo o número de ônibus? Ótimo. Isso é muito bom para a cidade. Diminuir diminuir o número de ônibus passando no centro da cidade. Mas então vamos aumentar as calçadas. E quando se põe o parquímetro, é exatamente o que se falou. Criou-se uma concessão que tem lá a quantidade de veículos estimados por ano, e se a concessão ficar desequilibrada, o concessionário vai na prefeitura contra aquele desequilíbrio da concessão. Pode ir à justiça, por exemplo. Vai a primeira prefeitura para posteriormente ir à justiça. Então, quando se faz a concessão, é porque não se pensa em aumentar a calçada e tirar o carro. Não tem outra justificativa. Porque se vai aumentar, se está diminuindo o ônibus, pode aumentar a calçada. Então, por que não se pensou em não tirar o carro do centro da cidade, exatamente do hipercentro, para fazer o calçadão, para premiar o usuário, o pedestre? Porque quem anda de ônibus, ele desce no terminal ou desce no ponto e ele vai circular a pé. Ele não circula o tempo inteiro no ônibus. Então, na realidade, falta planejamento e falta pensar na coisa como um todo. Não adianta levar pequenos benefícios e não se pensar no todo. Essa questão, assim, eu sei que ela é complicada, ela começou tem muito tempo, mas vamos lá. Baú, do período que você esteve lá na secretaria, o que vocês conseguiram implementar dos primeiros modelos do que eram previstos pelo plano diretor? O que conseguiu nesse período? Não, a primeira coisa que se implantou lá naquele momento foi o SIT, o Sistema Integrado de Ônibus, que o Sistema Integrado de Transporte de Uberlândia foi modelo para o mundo. Nós ganhamos um prêmio mundial de exemplo em transporte coletivo na época. O SIT foi implantado 100% de uma vez só. Na primeira semana de implantação, mediu-se o grau de satisfação da população e deu 92% de aprovação. Então, em primeiro lugar, precisou se implantar o SIT. A partir do SIT, as outras mudanças precisavam ter sido implementadas. Muitas coisas, como os próprios calçadões e todos esses outros estudos. Mas, evidentemente, que, como disse o Flávio, isso precisa envolver o empresariado como um todo, que naquela época tinha grandes empresários no centro, Flávio. Hoje já não tem mais. Hoje são pequenas lojas, pequenos comerciantes. Então, naquela época, o uso era completamente distinto. Os grandes centros, os grandes bancos da cidade eram lá, grandes lojas, grandes magazines eram lá. Hoje, o uso do centro ficou um pouco mais prejudicado e diminuiu essa pujança exatamente pela confusão e pela falta de planejamento. Eu acho que, então, outras medidas complementares precisavam ser tomadas, um imenso número de medidas. E não se tem essa visão. Se tem a visão de entrar lá, por exemplo, coloca o parquímetro, resolveu. Não, está vivo o centro, está ótimo, está muito bom. E não está. Esquece que a coisa tem que ter uma visão macro. Tem que ter uma visão macro do centro e uma visão macro da cidade. Porque se você for pensar, Rick, hoje o centro da cidade nem é o maior problema mais que a cidade tem. É verdade. Na área de planejamento. Me desculpe o secretário, mas a Secretaria de Planejamento não planeja mais. A Secretaria de Planejamento hoje, ela tem demanda. Se você for para a Avenida dos Vinhedos, com o cruzamento com a Nicomedes dos Santos, lá você vê que não existe planejamento. Lá nós temos todas as universidades implantadas lá, nos horários de pico não se fez um retorno maior para os carros poderem fazer a conversão, porque o cruzamento lá não permite conversão à esquerda. Então, na verdade, falta planejar.
Hoje nós temos imensos problemas de planejamento na cidade por falta de planejamento, porque a secretaria não consegue atender. A secretaria atende a demanda de aprovação de projeto, de atender pessoas. Hoje, para você aprovar um loteamento, você demora 2 anos. Para você aprovar um projeto de um prédio, você fica 6 meses. Se não ligar para o Flávio, coitado. Flávio, ajuda, dá uma mão aí, não sai. Então, isso é muito importante, é visão de planejamento. A Secretaria de Planejamento, ela tem que ter uma visão estratégica da cidade, ela tem que ser um órgão de apoio ao prefeito, de apoio à comunidade e não um órgão que atende demanda diária e local. Concorda, Flávio? Ou você discorda? Não discordo, parte eu não discordo do Sérgio. Hoje, realmente, a Secretaria, ela atende pequenas demandas. Nós temos que planejar. Por isso que nós estamos contratando justamente a Universidade Federal de Uberlândia, porque hoje ela tem, eu posso falar que a universidade hoje tem estudos diários de Uberlândia. E como a quantidade de técnicos nossos são reduzidos, nós temos excelentes técnicos lá, urbanistas, geógrafos, geólogos e etc. Então, eu tenho gente capacitada, só que a demanda é tão grande de Uberlândia, cresceu tão desordenado Uberlândia, que hoje eu preciso da ajuda da Universidade Federal de Uberlândia justamente para a gente fazer um plano diretor que nós vamos atuar nele. Entendeu? E realmente, nós fizemos uma lei agora, dia 24/6, junto com o CDL, junto com o Ministério Público, em parceria com todo mundo, que é a Lei 12.207, na qual nós vamos estar... grande parte dos imóveis de Uberlândia hoje não tem habites, os comerciais. Hoje nós temos em torno de 22 mil imóveis dentro de Uberlândia comerciais. Nós temos 270 mil imóveis dentro de Uberlândia, residencial. Um pouco menos. Justamente, um pouco menos de 10%. Mas eu tenho muitos imóveis que viraram comércio, mas não tiraram o habites comercial. Então fizemos essa lei justamente para adequar todo esse comércio com a acessibilidade, com o habites, para ele se regularizar. Que inclusive vence agora em dezembro e o promotor já está dizendo que vai fazer uma fiscalização para saber se está... Não, a lei não vence em dezembro. E esse prazo que foi estipulado de 6 meses? Na verdade, é o seguinte, a lei é muito clara, é uma licença prévia que ela chama. Eu entro com um projeto e o laudo técnico dentro da secretaria, no protocolo geral, e aí eu tenho 3 meses, 90 dias, para aprovar esse projeto. Esse projeto sendo aprovado dentro da secretaria, você vai fazer as adequações. Você tem mais 6 meses para fazer a adequação da acessibilidade. E depois desses 6 meses da adequação da acessibilidade, você tem mais 1 ano e meio para regularizar justamente esses detalhes, passar de residencial para comercial. Me parece que o promotor não entendeu desse jeito não, mas como ele está em férias, então logo ele volta, nós vamos bater um papo aqui, você já está convidado de novo para vir. Ok, vamos vir com ele. Mas vamos voltar, o Sérgio fez um questionamento lá da Avenida dos Vinhedos com a Nicomedes, que é um dos pontos. Me fale sobre isso. Realmente nós temos vários pontos e nós temos justamente uma equipe técnica que estuda isso diariamente. Não só o viário, mas também a Secretaria de Trânsito. Entendeu? Realmente eu tenho um acúmulo grande de carros ali e tem que ser estudado. Tá? Eu não sou urbanista, quero deixar isso claro, eu sou engenheiro civil, mas empresário, engenheiro civil, na qual eu quero tentar fazer o melhor possível na minha secretaria, entendeu? Para Uberlândia. Não pensando individualmente. A cada resposta vão suscitando outras perguntas, mas já que o senhor citou sobre a universidade, o Instituto de Geografia, eu tenho aqui em minhas mãos um estudo que foi feito, foi apresentado em um congresso, que falava justamente da requalificação das áreas centrais das grandes cidades. E aqui, esse estudo foi apontado dizendo o seguinte, olha, citando Uberlândia em específico, o abandono das áreas centrais tem aumentado, o aumento da mobilidade urbana proporcionado pela difusão do uso do automóvel particular e a incapacidade da área central de responder a essas novas formas e funções decorrentes da diversificação da atividade terciária tem dificultado isso em Uberlândia. Vamos lá, uma outra parte que cita aqui adiante, faz uma relação dizendo o seguinte, olha, no ano de 2008, a grande maioria dos lojistas, 62%, afirmou ser urgente a revitalização. Depois, se o senhor quiser ter acesso a esse documento, tranquilamente.
outros 34% afirmavam que era necessário. Ou seja, então se a gente levasse em consideração a opinião dos lojistas, eles debatiam, queriam mesmo essa revitalização ou requalificação, como chamam. Falava ainda da necessidade de mexer na mão, senhor Eduardo, de reestruturar o sistema viário e a criação de novos espaços, novos equipamentos públicos, o cuidado com o ambulante, que precisava ter, porque isso estava interferindo diretamente na questão econômica. Os centros, por exemplo, a Praça Sérgio Pacheco, a região do Fórum, a Praça Oswaldo Cruz, tudo isso estava relacionado, e aí o senhor pode verificar que tudo isso, o estudo apontava uma necessidade de intervenção. Vai ao encontro do que o Baú estava falando. Eu não entendo é que a atual gestão não discutiu isso. Eu entendo. Numa outra entrevista, o prefeito Gilmar Machado disse o seguinte: olha, a minha prioridade são os bairros. Eu deixei isso bem claro desde o início, desde a campanha, passando pelo início da minha gestão. Mas não dá para deixar o centro sem atenção. Eu concordo. Agora, tudo que estava no plano de governo do Gilmar, nós estamos cumprindo. Tá? Agora, a UFO justamente vem a calhar nessa contratação nossa, justamente para ela nos ajudar a concretizar alguns fatos e colocar isso no plano diretor claramente como que nós vamos solucionar os grandes problemas. Inclusive o VLT, que é um dos estudos que a UFO já tem, que é o veículo leve sob trilhos. Flávio, me permite. O VLT é uma coisa tão simples que se fez uma comissão com 12 pessoas para viajar para a Europa. Essa comissão não concluiu o estudo dela. Não foi entregue o estudo para a população, para a cidade, conhecer o que as pessoas fizeram. Para ir lá fazer VLT, manda só um. Deixa eu te explicar, o VLT é uma coisa simplérrima. É veículo leve sob trilho que assenta em cima do chão. Você vai na Europa, está lotado de VLT. Mandou-se uma equipe de 12 pessoas para lá e o estudo é inconclusivo, não tem estudo, não você tem uma proposta que a população conheça. Veículo leve sob trilho tem que colocar onde o ônibus já está esgotado. Nós ainda temos imensos locais onde nem ônibus tem. Nós estamos falando em corredores como o da Monsenhor Eduardo, lá nem esgotado está. Para que vai pensar em VLT onde o corredor não está esgotado? Você está se pensando em fazer hoje um corredor na Segismundo, secretário, para exatamente desafogar o da João Naves? Vai fazer um terminal lá em cima, lá no Alvorada? É exatamente para desafogar. Então, quando fala em VLT, está na contramão da verdade. Porque não tem necessidade disso ainda. A cidade ainda está longe. A cidade ainda não tem essa carência. Sérgio. É lógico, mas os próprios corredores da João Naves já é preparado para receber um VLT. Ele já está preparado para receber o VLT. Mas quando você cria um corredor numa avenida paralela a João Naves, você está dizendo para o povo, olha, eu vou diminuir o corredor da João Naves. Eu vou diminuir o movimento de ônibus da João Naves, porque eu vou drenar um pouco para Segismundo. E vou criar um terminal lá no Alvorada. Então, isso é que eu digo que não tem planejamento. É a falta de visão estratégica da cidade. Porque quando se fala em VLT, se você pensa em aumento de número de usuários, nós estamos diminuindo o número de usuários de ônibus da cidade. Então, isso é descabido. Não se pode pensar nisso antes de você ter um aumento de gente no transporte coletivo. Evidente que o VLT pode trazer um incremento de pessoas ao transporte coletivo por causa da qualidade. Evidente que sim. Mas será que não dá para melhorar a qualidade do ônibus? Como o secretário falou que os da Avenida Afonso Pena vão ser todos longos, todos veículos que têm capacidade maior? Deixa ele responder aqui. Fala, Flávio. É justamente isso. O que eu comentei foi que a UFO fez um estudo do VLT, entendeu? E esse estudo é do centro, do terminal central, até o Alto Moarama. E ligando lá o Praia Clube até o aeroporto. São os dois estudos que a UFO tem. Mas nós estamos com esses eixos estrangulados? Não, então, isso não significa, isso está claro no estudo deles, não significa que nós vamos implantar esse VLT. Então, o que eu quis colocar é que existe um estudo pela Universidade Federal e nós estamos contratando a Universidade Federal para justamente nos ajudar ao plano diretor. Secretário, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está me dizendo que a Universidade Federal fez um estudo que não precisa? Não. Ela fez um estudo
de demanda. Sim, aí viu-se que não precisa. Não Não tem demanda. Não Nesses chegou a eixos. essa conclusão que não precisa. Não tem demanda, porque na verdade o ônibus não está nem cheio. Chegou à conclusão que precisa nesses Por que dois você não trechos. se estuda o que precisa? Não, a universidade chegou à conclusão que precisa nesses dois Então trechos. delegou-se à universidade o poder de planejar a cidade. Não delegamos. Nós estamos entrando com parceria na Universidade Federal, justamente porque ela tem um corpo técnico muito maior que o nosso, entendeu? Da prefeitura, você sabe muito Desocupado, mais. secretário. O corpo técnico da universidade está desocupado. Eles não dão aula, eles não têm ocupação própria dentro da universidade, secretário. Não, mas eles têm capacidade para gerir isso. Como, secretário? Hoje nós não temos, nós temos um corpo técnico maravilhoso dentro da secretaria. A universidade mas são poucas nega pessoas Bom. para vocês da secretaria. Mas vamos lá, vamos tentar focar uma coisa aqui. Eu vou até estender um pouco esse bloco, porque é o seguinte. A dúvida que ficou até agora, que nenhum dos dois me respondeu, porque o Baú levantou uma questão, que eu quero saber é o seguinte. Se discutiu, se viajou, eu fui lá conhecer o projeto que foi apresentado do VLT, avalio como um projeto interessante. Eu usei esse sistema quando eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem para a Coreia, para cobrir inclusive uma participação do município de Uberlândia na entrega de um prêmio num fórum mundial que discutia o uso da água. Beleza, conheci, aprovo, acho que é bacana. Hoje, Uberlândia não tem demanda ainda para um VLT? Não tem. Se estão se criando um eixo paralelo das jornadas, para que vai pensar em VLT? Se a UFO estudou e chegou à conclusão que tem, entendeu? Eu não sou urbanista, mas a UFO tem corpo técnico suficiente para falar que tem demanda. Secretário, quem atende o município não é a UFO, quem atende o município é o Poder Público Municipal. Sim, a Secretaria de Trânsito e Transporte. Não, a Secretaria de Planejamento, em primeira questão. O planejamento planeja. Agora, quem verifica a quantidade de usuários que tem nos ônibus são o trânsito. Mas então o planejamento, para planejar, precisa entender se precisa. Não é simplesmente delegar para a UFO a vocação de planejar a cidade. Nós não estamos delegando. Essa obrigação constitucional é do município, vamos entender. Nós não É estamos lógico delegando. que a UFO é uma entidade que tem que cooperar com a cidade. A UFO é da cidade. A UFO tem um orçamento quase que igual ao da prefeitura. Evidente. Muitos prefeitos se recorrem a valores da UFO pedindo emprestado lá dentro da universidade para trazer para suas secretarias. Outros prefeitos fizeram isso. Isso é muito importante, mas a obrigação precípua, secretário, é do município. O município tem que dar a demanda para a UFO. Não é a UFO achar que tem ou que não tem, se criar um VLT. Eu pergunto ao senhor, já que está se fazendo um outro corredor paralelo ao corredor da João Naves, é porque o corredor da João Naves está saturado? Vamos fazer o seguinte, o secretário vai responder essa pergunta já depois do nosso intervalo. Não dá para segurar mais, a gente volta daqui a pouco.